A minha saudação a todos. O nosso culto de hoje é alusivo ao Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como o Domingo de Ramos, termina o período na Quaresma, período em que nós lembramos especialmente os 40 dias e 40 noites que Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Com o Domingo de Ramos, entramos na Semana Santa. É o último domingo que antecede a sexta-feira da Paixão e também a Páscoa. Após ter Jesus vencido no deserto as tentações do diabo, agora segue o caminho para Jerusalém. Pois Jerusalém seria o palco de um novo encontro de Cristo com Satanás. Neste encontro, infalivelmente se cumpriria o que Deus tinha dito lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram em pecado. Deus disse a Satanás: Tu, Satanás, ferirás o calcanhar de Cristo, mas Cristo te ferirá a cabeça. Eis o Cordeiro de Deus que no Domingo de Ramos entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém para vencer o diabo, a morte e o inferno, com a sua morte e com a sua ressurreição, e também para nos trazer o doce consolo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ao nosso Salvador Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, triunfando por sobre a morte, diabo e inferno, queremos agora render o nosso culto de louvor e adoração. Assim diz o nosso eterno e vivo Deus em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e eu te responderei. Na certeza que Deus cumpre com a sua promessa, convido a todos para invocarmos pela presença do Deus triuno, a quem queremos render o nosso culto de adoração, louvor e gratidão. Nós te invocamos, ó Deus Pai, o nosso Criador e o Criador de todas as coisas, se tu presente conosco. Nós te invocamos, ó Deus Filho, Jesus Cristo, tu que derramaste o teu santo e precioso sangue até a morte, sangue este que serviu para nos lavar de todos os nossos pecados. Tu que triunfaste por sobre a morte, diabo e inferno, com a ressurreição dentre os mortos, se tu presente conosco. Nós te invocamos, ó Deus Espírito Santo, tu que junto à pia batismal nos chamaste à fé e desde então nos preservas na fé até a nossa hora derradeira. Se tu presente conosco. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te invocamos. Amém. Amados no Senhor, eis que o Senhor está conosco, porque nós invocamos pela sua presença. Como é que nós nos sentimos agora diante do santo e vivo Deus? Diante deste Deus que nós tantas e tantas vezes prometemos corrigir a nossa vida, não falhar e não pecar. Mas infelizmente, por causa das nossas constantes fraquezas, nós caímos de pecado em pecado. Pecamos contra o nosso Deus, pecamos contra o nosso próximo e também pecamos contra a nossa própria consciência. E nós sabemos que os pecados provocam a ira de Deus. Estaríamos eternamente perdidos se o Senhor Jesus Cristo não usasse de misericórdia e nos concedesse o perdão. Mas o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vem ao nosso encontro e nos traz uma bela mensagem e nos mostra qual o caminho seguro que nós precisamos seguir. O apóstolo João assim escreveu: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade
não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, se Cristo é fiel para nos perdoar todos os nossos pecados, queremos agora então apresentar a Ele um coração em verdadeiro e sincero arrependimento, confessarmos assim as nossas culpas e pedir para que Ele use de misericórdia para com cada um de nós e nos conceda o seu perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, aqui estou eu, junto ao teu altar. Eu me sinto angustiado e aflito, porque tantas e tantas vezes prometi corrigir a minha vida e não pecar. Mas infelizmente, ó Deus eterno, por causa das minhas constantes fraquezas e tentações, eu pequei contra ti, contra o meu próximo e contra a minha própria consciência. Eu bem sei que por causa dos meus pecados, eu te provoco a ira e mereceria o justo castigo temporal e eterno. Por isso, mais uma vez eu te suplico, não entre em juízo, mas use de misericórdia para com o teu servo, por amor ao teu Filho Jesus Cristo, que o sacrificaste no alto da cruz, que derramou seu santo e precioso sangue até a morte, para me lavar de todos os meus pecados. Sim, por amor ao teu Filho Jesus Cristo, tenha piedade e misericórdia do teu servo e conceda o teu perdão. Amém. Amados, se é esta a vossa sincera confissão de pecados, em virtude do meu ofício, pastor chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Eu o faço em nome do Deus triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Assim, mais uma vez recebemos o doce consolo da parte de Deus, que concede sempre de novo o perdão de todos os nossos pecados. A este Deus nós queremos agora render o nosso culto de louvor e adoração. Para a introdução do culto, destacamos o Salmo alusivo para o Domingo de Ramos. Salmo capítulo 118, versículos 19 até 29. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em Apocalipse capítulo 5, o apóstolo João afirma, dizendo que as orações dos santos. Santos aqui se refere às pessoas que foram chamados pelo Espírito Santo à fé. Somos nós. Sim,
As orações dos santos, diz o apóstolo João, é como um incenso que sobe da terra e chega até o trono de Deus. Sendo assim, queremos agora nos dirigir a Deus em oração, fazer da nossa oração um incenso agradável a Deus. Oremos. Onipotente e eterno Deus, que enviaste teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si a nossa carne e sofrer a morte sobre a cruz, a fim de que todos os homens seguissem o exemplo de sua profunda humildade. Concede, misericordioso, que sigamos o exemplo de sua paciência e também sejamos feitos participantes de sua ressurreição. Mediante o mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. A primeira leitura bíblica alusiva para o Domingo de Ramos nós encontramos no Antigo Testamento, Isaías capítulo 50, versículos 4 até 9a, onde lemos: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifique. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Esta é a primeira leitura bíblica. Destacamos a seguir a leitura da epístola, também alusivo para o Domingo de Ramos. A epístola nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 11, onde lemos: O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eis as duas primeiras leituras bíblicas.
A leitura do Santo Evangelho alusivo para o Domingo de Ramos nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 até 11, onde lemos: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Eis a leitura do Santo Evangelho. Mais uma vez convido a todos para confessarmos a nossa fé às pessoas que estão mais próximas. Queremos confessar a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A graça, a paz, o amor e a misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém. O texto base para nossa reflexão nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 10, onde está escrito: E, entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? Rogamos ao Deus eterno que conceda em rica medida do poder do seu Santo Espírito a cada um de nós no meditar dessas palavras. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, João Batista ergueu o seu dedo e apontou para Jesus e disse aos seus seguidores: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, eis o Cordeiro de Deus que precisa ser imolado e o seu sangue precisa ser derramado para lavar os pecados de todos os seres humanos. No Domingo de Ramos, o Cordeiro de Deus aparece montado sobre um jumentinho que o levaria até o matadouro dos profetas de Deus, Jerusalém. O próprio Jesus definiu Jerusalém como o matadouro dos profetas quando descia o Monte das Oliveiras. Entre lamento e choro, disse: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Chegar o dia em que Jerusalém saudaria Jesus, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Era domingo, a semana que precedia a grande festa da Páscoa dos judeus. Jerusalém estava recebendo os visitantes, os peregrinos, de perto como de longe. A cidade estava agitada, em alvoroço. Jesus também vinha de Betânia, onde passou provavelmente o sábado na casa de Maria, Marta e Lázaro. Ao se aproximar de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Montado sobre o jumentinho, Jesus foi levado até Jerusalém, lugar que Jesus definiu como o matadouro dos profetas de Deus. Enquanto a procissão avançava vagarosamente, uma multidão jubilosa o seguia, cantava, louvava a Deus, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Uma outra multidão da cidade também veio ao encontro para saudar e receber aquele que vem em nome do Senhor. Finalmente, as duas multidões se encontram. Juntas passam a louvar a Deus, conforme nos relata o evangelista Mateus. As multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. À medida que a procissão entrava na cidade, uma pergunta corria de boca em boca, principalmente entre os peregrinos que estavam na cidade. Quem é este? Sim, quem é este que entra na cidade em marcha triunfal, aclamado pelo povo? Esta é uma pergunta que muitos já fizeram antes de Jesus entrar na cidade no domingo de Ramos. Quem é este? És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? É João Batista que manda perguntar. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É a exclamação dos próprios discípulos em alto mar quando foram apanhados por uma grande tempestade. Quem é este? É a cidade que está em alvoroço, principalmente entre os peregrinos que perguntam: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Agora é Jesus quem pergunta. É uma pesquisa de opinião pública. Jesus quer saber o que o povo e os seus próprios discípulos pensam dele. As perguntas são importantes e necessárias. As respostas também são importantes e necessárias. Quem pergunta quer saber. Todos precisam saber a resposta, pois este Jesus está destinado tanto para a destruição como para a salvação de muitas pessoas e para ser alvo de contradição. Quem é este? A multidão em Jerusalém responde em coro:
Este é o que chamou Lázaro do túmulo, fez Lázaro sair do túmulo mesmo já enterrado há 4 dias. Quem é este? Os principais sacerdotes respondem: este é o homem que perverte a nação, vedando pagar impostos a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Quem é Jesus Cristo? João Batista ergue o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? A própria Escritura responde: é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o bispo, advogado, o autor da vida que disse: eu zelo por vossas almas. Se confessardes os vossos pecados, eu sou fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Quem é este? Jesus mesmo se apresenta a nós, se identifica e responde: eu sou o primeiro e o último. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vim para destruir a morte e as obras do diabo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se alguém de nós perguntar: quem é este? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eis que eu estou convosco todos os dias. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem é Jesus Cristo? Também o apóstolo Paulo se apresenta e apresenta também a sua resposta. É o que virá por sobre as nuvens do céu no último dia, acompanhado por todos os seus santos anjos. Fará a sua voz penetrar nos túmulos para acordar até mesmo aqueles que estão dormindo em pó e cinzas para a grande ressurreição de todos os mortos. Será o juiz dos vivos e dos mortos. É ele, Jesus, que arrebatará a todos os filhos de Deus ao encontro do Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que no domingo de Ramos entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Entra na cidade como uma ovelha é conduzida ao matadouro. Entra na cidade sabendo que logo mais será imolado, sacrificado. Entra na cidade sabendo que tem diante de si uma árdua missão, a de salvar a humanidade pecadora com a sua morte e ressurreição. Quem é Jesus Cristo para você? Que a minha resposta seja conforme o testemunho de Lutero. Jesus Cristo é o meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado. Me resgatou
e me salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, na bem-aventurança. Que assim seja. Amém. Oremos. Ó Senhor Jesus, mais uma vez queremos te honrar, louvar, adorar e te agradecer por teres estado com cada um de nós e também com os nossos familiares na noite que se passou e por nos teres despertado nesta manhã para vivermos mais este dia sob a tua proteção e graça. Queremos te agradecer por teres estado conosco durante a semana que se passou, mesmo vivendo momentos de angústia e apreensão por conta da pandemia do coronavírus. A tua presença conosco nos trouxe paciência, bom senso, de nos submetermos às orientações das nossas autoridades ao combate deste vírus. Também queremos te louvar pela segurança que nos transmites quando falas pelo salmista, que inclinas os teus ouvidos para ouvir o clamor, a súplica dos teus servos, quando se prostram diante de ti em oração. Por isso te rogamos, ó Deus eterno, que inclina os teus ouvidos para ouvir a todos aqueles que se aproximam diante de ti e te expõem as suas angústias, aflições, enfermidades psicológicas como a depressão, desânimo, frustração. Também aqueles que suplicam junto a ti por ajuda nas enfermidades físicas, aos enlutados que buscam consolo junto a ti pela perda de um ente querido. Sim, ouve a todos e tu bem sabes onde estão os teus servos e servas que precisam da tua ajuda. Por isso, aos que expõem as suas necessidades diante de ti, ouve a todos e, se for da tua vontade, atenda a todas as intercessões, clamores e súplicas. Em nome de Jesus, que derramou seu santo e precioso sangue até a morte, para nos trazer perdão, vida e salvação com a sua ressurreição, pedimos, louvamos e agradecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.